Vamos lá, hoje eu assisti Fuja na Netflix. É uma série de terror, meio suspense. Não sei bem se é de terror, mas parece um pouco. Conta a história de uma menina e de uma mãe. Conta primeiro ela numa espécie de reabilitação, a mãe dela. A filha dela nasceu quase morrendo e aí tem asma, ela é cadeirante, tem um monte de problema, essa menina. Ela teve que se virar do jeito dela. Ela, no cotidiano normal, esperando a menina receber um diploma para ela ir para uma faculdade, que ela tava muito querendo ir e tava esperando a mãe dela. Ela tava tomando muitos remédios, tudo em uma caixinha assim com etiquetazinha e tal. Por onde eu começo, cara? Ela tava muito desesperada para receber o diploma e tal, e ela gostava muito de doces. Então ela foi mexer na sacola de compra quando a mãe dela não tava olhando para pegar os doces, que ela tinha problema de diabetes. Então ela tinha que controlar, mas ela gostava de doce, então ela pegou uns doces. Ela achou um negócio de remédio que tá no nome da mãe dela em vez do dela, que ela já tinha cadastro lá onde pegava o remédio para ela. Só que não consegui, era no nome da mãe, o remédio que ela tomava. E ela fez muita coisa para conseguir ver o que se tratava desse remédio, porque ela perguntou para a mãe dela, só que ela falou: "Não, acho que você deve ter visto errado". E quando ela foi confirmar, tipo uma fita por cima, o verdadeiro, e tinha uma fita por cima com outro nome de outro remédio. Ela não lembrava o nome do remédio nem do que se tratava. E perguntou, ligou para um monte de lugar e não conseguiu falar porque ela já era cadastrada no número de cadastro da... Um lugar lá, ela ligou para um cara, perguntou o nome que estava escrito. O cara meio que tá discutindo e ela meio que deu uma... Lambeu as bolas do cara para ele falar o que ela queria que ele falasse. E era um remédio verde. Só que o cara falou que era vermelho, o que ela estava escrito na notinha. Então ela meio que desconfiou e pediu pra assistir um filme. Só que ela saiu do meio do filme e foi em uma farmácia perto, onde a mãe dela já era cadastrada e tinha ela também cadastrada. E ela pediu informação do remédio da mãe e não podia porque era confidencial. Olhou para um lugar onde tinha uma espécie de jogo que a mulher gostava e falou que era uma caça ao tesouro para o remédio. E conseguiu, era um remédio de cachorro para dores na perna. E caso um humano normal ingerisse, ele não ia funcionar as pernas. E a mãe dela chega na hora e dá um sedativo pra ela, quando todo mundo meio que se afasta da menina, porque ela fala que a menina tá meio que trocou os remédios e tá meio doidona. Ela dá uma injeção e a menina desmaia e leva ela pra casa. Essa menina já fica sabendo de que foi a mãe dela que fez isso. E ela tem que arrumar uma desculpa pra essa farmacêutica, por causa que ela falou esses bagulho e tal. E ela foi lá dar a desculpa dela enquanto a menina tava em casa, presa, com a porta trancada. Ela tentou acionar a porta, ela destrancou a porta, só que a porta não ia, porque tinha uma espécie de rodo impedindo ela de atravessar. E como ela tinha problema na perna, ela teve que se arrastar no vidro com uma... Ela tava com a boca cheia d'água, carregando extensão e com um negócio de solda, que ela era boa na computação. Ela pegou a solda, foi no outro vidro depois de arrastar, doendo e com medo de cair muito pra lá, né? Pra outra janela do quarto da mãe dela. Aí teve que passar por uma voltona pra ir lá. Ela queimou a solda na janela e depois jogou água e rachou mais. E ela só quebrou. E com o pano ela passou pelos vidros. Com asma, porque ela também tem asma. Ficou com asma nessa hora, ela tirou e conseguiu pegar o asma no quarto dela. Depois de passar todo o quarto, tirar o rodo e pegou. Ela tava no segundo andar, então tinha aquelas carrinho que desce até. Só que tava com o fio cortado, então ela não conseguia descer. Tacou a cadeira dela lá pra baixo, depois ela caiu, só caiu. E saiu rolando pela escada. Fez um corte bem aqui assim, tá ligado? Fudeu inteira e tava conseguindo mexer o pé. Incrivelmente conseguindo mexer o pé. Mano, esse filme foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, que eu fiquei com raiva, porque a menina... Tá, vamos continuar. Pegou a cadeira de roda dela, subiu, toda dolorida, toda fodida de se arrastar pelo telhado, passar por cima de vidro, rolar na escada. Tava indo pela estrada, né? Só tinha uma estrada, então ela foi na direção da estrada. E um carro passou, ela meio que se escondeu e viu que não era a mãe dela. Ela voltou e era um cara do correio e ela pediu ajuda e tal. A mãe dela chegou logo atrás e viu ela, perguntou pro motorista e tal, lá não sei o que, falando que ela tava doente, que tinha trocado os remédios. A mesma babação de ovo. E ele falou: não, vamos pra um lugar resolver isso, pra polícia ou pra algum lugar assim. E quando ele tava... Ela falou: não, eu vou atrás de você, tranquilo.
Enquanto ele tava fechando a porta de costas, ela pegou uma agulha, enfiou e deu uma seringada e ele desmaiou. Provavelmente fez isso na menina também e levou ela pra cama de novo. Pro porão, na verdade, pro porão. E o cara só foi de... Ele faleceu, né? Foi de berço. Ela falou que o cara deu um pequeno cochilo. Então, a mãe dela tava lá em cima, antes dela conversar com a mãe, ela tava acorrentada na cadeira de rodas. Ela achou a carta da faculdade que ela queria entrar muito, muito. E tava lá aceitaram ela. Só que a mãe dela jogou no lixo. Ela se jogou, né, e começou a rastejar pra achar um lugar onde tinha o nome dela. Pegou a caixa que tava escrito o nome dela, que tava mais ou menos na altura dela assim, fuçou a caixa e achou uma foto dela andando quando ela era pequena. Achou também um negócio de óbito dela, que ela já tinha morrido com antes de 1 ano de idade, então ela morreu quando tinha acabado de nascer, já morrendo. Conseguiu uma reportagem de uma mãe roubar o filho dela. E tipo, tava tudo na mesma caixa. Ela ficou em pânico, claro. A mãe dela desceu da escada. Mano, ela, tipo, começou a conversar com ela, falando sobre o cara que tinha dormido, né? Dormido. Ela precisava dela e ela precisava dela. E tava se envenenando e tal. Ela fez uma solução lá que parecia muito chocolate. E colocou na seringa que era pra ela esquecer das coisas. Aí eu fiquei pensando, imagine se ela já tivesse passado por isso e não conseguido sair da casa e ela esqueceu. Eu fiquei me perguntando, será que já aconteceu isso e ela teve que já fazer isso? Porque ela planejou muito bem planejado pra seringa de esquecimento, tá ligado? Ela se rastejou, se trancou num lugar, a mãe dela conseguiu abrir com a chave por fora, que era aquelas porta que tem tipo uma maçaneta redonda e um botãozinho de tranca. Só que por fora tu consegue abrir com a chave. E ela pegou um negócio lá que se você beber, você praticamente quase já era se não for pro hospital. Que era tipo um lugar cheio de remédio, cheio de negócio. Era tudo remédio pra dar problema. Porque ela não precisava de nada disso. Tudo que ela tinha era fruto do remédio que a mãe dava pra ela, que supostamente era pra melhorar. Eu fiquei puto com a minha mulher. Porque imagine você não conseguir andar. Caralho. Bebeu o remédio, foi pro hospital. A mãe dela tava lá no hospital. A mãe constou como se fosse suicídio. Ela tava trocado o remédio, então foi considerado suicídio. Tentou escrever pra mulher mãe, né? Que era mãe. Eu ficava já um SOS, tá ligado? Mãe, assim, mas ela tava meio com as mãos meio sedada e tal, não conseguia escrever. A mulher, ela meio que mostrou com os olhos, assim, apontou pra caneta da enfermeira. Ela teve que fazer mais esforço pra apertar um botãozinho pra acionar a enfermeira. Então, ela escreveu o bagulho depois que a enfermeira deu uma caneta que não podia se furar, tá ligado? Porque ela tinha supostamente acabado de cometer suicídio. Então, acionou uma lâmpada de emergência de um quarto vizinho, que claramente a mãe dela fez isso. E tirou ela rapidamente dali e foi. E imagine o que aconteceu. A enfermeira voltou, ela tava fugindo. Ela conseguiu parar a roda do negócio com os pés. Ela tava voltando a ter mobilidade nos pés, razoavelmente, eu diria. Então ela conseguiu parar a mulher antes dela ir por um lugar muito longe. A mãe dela levou um tiro, que não é bem a mãe dela, porque ela ficava chamando de mãe. E eu fiquei puto que ela poderia falar sequestradora, filha da puta. Mas não, ela chamava de mãe. Ela levou um tiro e foi enrolando na esteira. Ela ficou enrolando lá um pouco porque ela precisava achar um caminho que a cadeira de rodas ia. Só que ela foi impedida pelos pés e pelos guardas que deram um tiro nela, que perceberam que ela não estava mais lá. Então ela, depois dessa história que levou um tiro, ela passa para a visão aonde, tipo, ela indo num detector de metal andando depois de 7 anos. Ela contando a história que foi pra casa dos vó dela, que agora tem uma família nova. E, mano, ela tirou umas pílulas da boca que ela tinha que, não podia, que era as pílulas de deixar paraplégica. E tava dando pra mãe. Mano, que vingança, filha da... E aí foi isso, ela se vingou. Ela conseguiu... Mano, ela desde criança ela não tem mais liberdade, vamos dizer assim. Sempre foi uma caixinha pra filha. Que ela pensava que a filha dela... a filha dela original morreu, ela sequestrou uma e fez com que ela se parecesse o máximo possível com essa. Mano, que psicopata maluca, velho. As duas, na verdade, por
se vingar depois. Não tanto a menina, porque ela tá normal agora, mas a vingança dela é pesada. É isso, valeu, falou e tchau.